No dia que nós celebramos 3 anos de criação de nossa paróquia, a mais jovem ainda da Diocese de Tuiutaba, onde para o povo mais antigo lembra desse lugar como a capelinha do Pai Eterno, como lá em Trindade, também em Goiás, aquele santuário e o mais grande fisicamente ainda que está sendo construído, também começou com uma pequena capela, Hoje é dia de a gente entender que é uma missa de ação de graças, de dar graças a Deus por tantas coisas que humanamente nós nem entendemos. A elevação desta capela para a paróquia, o Divino Pai Eterno, porque Deus quis continuar agindo, mas de modo mais profundo, podemos dizer assim, através da criação dessa paróquia, onde nós temos a condução do Divino Pai Eterno. Quanto ensinamento nessas 2 leituras de hoje. A primeira leitura, se a gente pudesse estudar ela, para quem vive em comunidade, daria para trabalhar durante uma semana. A primeira leitura é da carta aos Hebreus. E ela fala: irmãos, vós ainda não resisti até o sangue, na vossa luta contra o pecado. Jesus resistiu até o sangue. Ele não tinha pecado, mas deu até o sangue para lutar a nosso favor, por causa de nós e da verdade, por causa que foi enviado por um projeto do Pai. Você já resistiu até o sangue? A luta nossa, ela tem que ser diária e perseverante. As nossas escolhas de fé, mesmo perpétuas, têm que se renovar diariamente. O que seria de nós nessa luta sem a igreja, sem a comunidade paroquial, deixada e querida por nosso Senhor Jesus? Como que esse texto fala de educação. Não desprezeis a educação do Senhor, não desanimeis quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama, castiga a quem aceita como filho. É para o nosso bem, quando Deus nos corrige, através da palavra do Padre, através das lideranças, através do magistério da igreja, é para o nosso crescimento. Quem de nós aqui nunca foi corrigido pelo seu pai e sua mãe? Ai da criança que nunca é corrigido, corre o risco de se tornar um marginal. Ai do fiel que não é corrigido, corre o risco de se tornar um marginal da fé. Deus nos corrige porque nos ama, porque quer o nosso bem, a nossa salvação. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos de Deus que Ele nos trata. Pois qual filho a quem o Pai não corrige? E nós somos filhos do Divino Pai Eterno. Nós somos filhos do Divino Pai. Isso é uma graça da nossa paróquia, ser conduzida pelo Divino Pai Eterno. O texto agora fala de uma outra dimensão que só é possível se nós formos educados. De tudo isso que ele nos falou primeiro. Firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Acertai os vossos passos, para que não extravie, mas seja curado. Na nossa caminhada, muitas vezes nós nos sentimos fracos, desanimados.
Vamos interpretar aqui os joelhos cansados, não é sobre isso, mas sobre até os momentos que a gente reza, no sentido do joelho no chão. E é normal a gente se sentir na caminhada de igreja, de pastoral, de fé, muitas vezes assim. Os apóstolos também se sentiram assim, às vezes cansados, desanimados. Por isso que essas orientações do Senhor são importantes para nos dar força. O ano da graça que nós estamos vivendo, o ano da esperança, é para que o Divino Pai Eterno renove a nossa esperança como comunidade. Termina a primeira leitura: procurai a paz para com todos, e a santificação, sem a qual ninguém será salvo. Eu lembro do Padre Léo falando sobre esta parte, né? Ele dizia mais ou menos assim: a paz com você que eu gosto, eu vou procurar. Com você que eu não gosto, deixa para lá. É a paz para com todos. Você pode até não conviver bem com todos, é normal, mas você tem que estar em paz. Em paz na sua consciência, em paz na sua verdade. A paz não devemos procurar com todos. A paz é fruto do Espírito, é fruto da ressurreição. E a santificação, sem a qual ninguém será salvo. A paróquia, que não é aqui não é a paróquia, aqui é a matriz da paróquia. A paróquia sou eu, é você. A paróquia é todo o território que nós evangelizamos, que compõe todas as comunidades. A paróquia é uma graça de Deus para nos ajudar na nossa santificação. Sem buscar a santificação, ninguém será salvo. Pode ser que no final da nossa vida, a nossa santificação ainda não seja perfeita, precisa depois de uma purificação. Mas buscar a santidade, é tão bonita, né? Aquela carta do Papa Francisco sobre a santidade, porque ele quebra algumas ideias que nós temos de santidade, como alguém que voa. Ele fala de uma santidade do nosso dia a dia humano. A santidade se faz com pessoas que buscam ser melhor no dia a dia, que buscam perdoar, que ensina o irmão a ser melhor, que faz caridade. A santidade se vive nas pequenas coisas. A santidade não está lá no outro mundo, está aqui. Só que nós temos que crescer na santidade, porque está dizendo o texto que sem ela nós não seremos salvos. Ah, padre, mas você falou que a gente pode chegar no fim da vida e a gente não ser santo e perfeito. Nem vamos ser, mas Deus quer saber se você está buscando ela e crescendo. Cuidai para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidai. Eu tenho cuidado meu de pastor, é minha responsabilidade, mas cada um tem. Você que é líder de pastoral, e quem entendeu melhor a fé, tem mais responsabilidade. Cuidai para que ninguém da tua casa abandone a graça de Deus. A paróquia é o lugar também do cuidado, né? Pastoral tem a ver com pastor, tem a ver com ovelhas, tem a ver com cuidado, né? Todos nós precisamos ser cuidados pelo Divino Pai Eterno. Que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a comunidade. Muitos de nós, quando vê uma raiz venenosa, corta o galho. Não adianta. Nós temos que aprender a cortar algumas coisas pela raiz. Porque se é veneno, tem que cortar. Assim nos diz na primeira leitura. O nosso evangelho de hoje é Jesus voltando para Nazaré. Provavelmente é a primeira vez então que ele volta para Nazaré, já com uma certa fama. Lá já ouviram de tantos milagres, curas que ele fez, e ele volta. Só que ele volta dessa vez com os seus discípulos. Os discípulos estão onde Jesus está.
Vamos nos perguntar, pergunta para você: Jesus hoje estaria aonde? Pensa, aonde Jesus estaria? Ou, se você preferir, aonde Jesus precisaria estar? Agora, uma outra pergunta: lá onde você pensou, você está? Porque os discípulos estão aonde Jesus está. Eles fazem parte da missão de Jesus e do ensinamento de Jesus. Eles aprendem participando, estando juntos. Nós somos discípulos de Jesus. Quando eles estavam lá, naquela semana, chegou o dia de sábado. E ele começou a ensinar na sinagoga. Para nós hoje é o domingo. Domingo é o dia do Senhor. Escutar o Divino Pai Eterno no domingo, na pessoa do Filho, é graça de Deus. Muitos que escutavam Jesus ficavam admirados e diziam: de onde ele recebeu tudo isso? Tanta sabedoria. Como terminou o Evangelho de domingo? Esse menino crescia forte, cheio de sabedoria. Sabedoria, ela não nasce no dia para a noite, né? Ela é fruto de toda essa nossa caminhada. Nós vamos nos tornando sábios. A Santa Missa é o lugar por excelência de escutar o Senhor que nos fala. E isso se dá por meio de uma comunidade paroquial, do Padre e do povo de Deus, que deve ressoar a mensagem do Evangelho. Esse homem não é um carpinteiro? Perguntaram algumas pessoas. Nós também tivemos muita dificuldade no início dessa paróquia. Diz assim aqueles que olharam para Jesus e disseram assim: esse homem não é um carpinteiro? Nós não conhecemos suas irmãs? Ficaram escandalizados porque conseguiram olhar apenas o Jesus humano. Não viram com os olhos da fé a divindade do Filho de Deus. E começaram com tantas murmurações. Como que ele faz milagre e cura se ele é filho do carpinteiro? Escolher ver o negativo diante de tantas bênçãos e graças que estavam sendo derramadas. E hoje ainda tem gente assim que não percebe que age contra o projeto de Deus. E Jesus ficou admirado, mas não foi uma coisa boa. Se Jesus, olhando para nós hoje, para a nossa comunidade, ele se admiraria com o quê? Aqui ele ficou admirado com a falta de fé desse pequeno grupo. Oxalá que quando o Divino Pai Eterno nos olhar, e que seja com um olhar de misericórdia, possa se alegrar, mesmo com frutos pequenos, mas que procuramos dar. E termina o Evangelho dizendo que Jesus percorria os povoados ensinando. A gente não gosta muito dessa palavra, mas é a que mais aparece. Olha como é importante a palavra de Deus na missa e a homilia. Olha como é importante a catequese. Olha como é importante quando a igreja oferece formação. Porque Jesus percorria ensinando. Louvado seja Deus pela nossa comunidade. Louvado seja Deus por esses 3 anos de nossa caminhada.